FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana nós vamos começar uma série nova, onde nós vamos aprender um pouco sobre a aliança. Essa semana nós vamos começar a série Deus de Aliança. Já quero pegar com você aqui o Salmo 25, versículo 14, que diz o seguinte. Versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Em outra tradução, o Senhor é amigo dos que o temem e ele lhes ensina a sua aliança. Deus é um Deus de alianças e desde o princípio da humanidade, ele trabalha para ter uma aliança com o seu povo. O desejo de Deus é que a aliança ela envolve compromissos de ambas as partes. E um fato importante da aliança é que é impossível se firmar uma aliança com uma pessoa desconhecida. Primeiro, é necessário que o homem tenha relacionamento com Deus. A aliança é um compromisso firmado entre duas pessoas, entre duas partes. Mas antes de se estabelecer uma aliança, é necessário primeiro, antes de firmar um compromisso, é necessário que as duas partes se conheçam. É necessário conhecer um ao outro. Um exemplo clássico de aliança é o casamento. Duas pessoas não se casam sem se conhecerem. Em alguns momentos da vida, tempos atrás, e às vezes em alguns países, se firma um casamento sem os noivos se conhecerem. A família se conhece, mas de fato é que a família se conhece e se firma ali um relacionamento. Mas no nosso tempo, nos nossos dias atuais, não se firma um relacionamento, um homem e uma mulher não se juntam, não se casam, não fazem uma aliança sem antes se conhecerem. Porque o compromisso, ele vem primeiro a partir do momento que se conhecem. Então, como a comunhão com Deus é o alicerce da aliança que ele irá fazer com o homem. É importante nós analisarmos que quando Deus criou Adão, o primeiro ser humano, na face da terra, Deus colocou ele no jardim e diz a palavra que Deus vinha todos os dias, na virada do dia, para conversar com Adão. Porque comunhão com Deus é andar e conversar com ele. Não tem como você ter comunhão com Deus se você não anda com ele e não conversa com ele. Mas como eu posso andar com Deus se Deus está no céu, se Deus é invisível, eu não vejo Deus? Observando, lendo, conhecendo e praticando a palavra que é o próprio Jesus. A Bíblia não é apenas um livro de regras, a Bíblia não é apenas um livro de histórias, a Bíblia não é apenas um livro comum, a Bíblia é a palavra revelada. Quando você lê essa palavra, você crê nessa palavra, você pratica essa palavra, você está andando com Deus. E quando você fala com Ele, você está tendo comunhão com Ele. Então, ter comunhão com Deus é andar com Ele. Deus deu o primeiro passo, Ele criou o primeiro homem. Então, não era Adão que ia para o céu para ter comunhão com Deus. Era Deus que vinha do céu para ter comunhão com Ele. Deus estava ensinando para Adão, ensinando para mim, para você, o que é importante numa comunhão. Então, Deus fez o Adão. Adão não conhecia Deus. Deus se apresentou para Adão. Deus vinha todos os dias para ter um relacionamento com aquele novo amigo. Então é necessário primeiro nós conhecermos a Deus. Você precisa conhecer a Cristo para que você possa ter uma aliança com Ele. Hoje muitas pessoas não conseguem conhecer a Deus e de fato não conseguem receber a aliança que Deus faz com o homem. Hoje Jesus Cristo, ele é o mediador, ele é o responsável, ele é a pessoa que nos liga a uma nova aliança com Deus, a uma comunhão com Deus. Mas para termos uma aliança com Deus, para desfrutarmos de um Deus de aliança, nós precisamos conhecê-lo primeiro, precisamos andar com Deus.
A primeira aliança mais visível que Deus diz para o homem, que Deus fez com o homem na terra, e que essa aliança hoje, ela está presente em todos os nossos momentos, é a aliança que Deus fez com Noé. O arco-íris, nós chamamos de arco-íris, mas Deus disse para Noé, depois do dilúvio: ó Noé, eu prometo, eu vou fazer uma aliança com você aqui agora. Eu vou fazer uma aliança com você e com toda a humanidade, mas eu vou fazer essa aliança por você, com você. Deus fez uma aliança com Noé, de que jamais destruiria a terra novamente, com um dilúvio, com água. Então todas as vezes que chove, um arco aparece no céu. E esse arco é a representação, é a lembrança de um pacto, de uma aliança que Deus assumiu com o homem lá no princípio, lá naquela época do dilúvio. Então Deus, ele é um Deus de aliança, e uma aliança, ela implica em compromisso de ambas as partes. E Deus só faz uma aliança com amigos. Deus só faz aliança com quem conhece Ele. Não tem como você fazer uma aliança com uma pessoa que você não conhece. Deus só vai ter uma aliança com você se você for amigo dele. Se você tiver comunhão com Ele primeiro. Porque primeiro você anda com Deus. Você começa a andar com Deus. Você começa a conhecer a Deus. Você se aproxima de Deus, como diz a palavra. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Primeiro eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. E também lá em Isaías vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem. Então é necessário se aproximar de Deus, porque quando nós hoje nos aproximamos, Deus já mostrou, Ele mostrou pra gente o caminho. Lá no princípio, quando Ele criou o homem, Ele descia do céu e vinha ter com o homem, ensinando para o homem como ter comunhão e relacionamento com Ele. Mas depois que Ele ensinou, agora somos nós devemos nos aproximar. Porque Ele também abriu o caminho, todos os impedimentos que tinham no caminho para nos aproximarmos dEle, esses impedimentos foram tirados, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, é um novo e vivo caminho. Jesus é o acesso que eu tenho até o Todo-Poderoso. E eu vou dizer para você, meu querido, minha querida que me acompanha nesse momento, que é importantíssimo vivermos e experimentarmos a nossa vida com um Deus de aliança. É importantíssimo vivermos debaixo da graça e do amor de um Deus de aliança. Porque o que significa aliança? Quando um casal se une, um homem e uma mulher se unem num compromisso, num pacto, de costume dos casamentos. Cada casamento, cada cultura tem o seu jeito de fazer uma aliança, de fazer um pacto. O certo é que ambos estão assumindo um compromisso de unirem suas vidas, de cuidarem, de amarem um ao outro, de protegerem, de serem parceiros até que a morte os separe. Aí tem aquela famosa frase que aqui no Brasil nós dizemos, né? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tal. E esse compromisso, na maioria das vezes, é firmado diante da lei e diante de familiares, diante de Deus, diante de tantas pessoas. A aliança que Deus faz com o homem também é uma aliança que tem o universo, que tem tudo, toda a natureza, os seres celestiais, tudo está atento àquela aliança que Deus faz com o homem. Jesus, ele fez a sua aliança conosco publicamente, diante de todos. Ele fez uma aliança de amor. Então é importante nós entendermos, não tem como Deus fazer uma aliança com você se você não quiser fazer uma aliança com Ele. Não tem como Deus ter uma aliança com você se você não tiver comunhão com Ele, se você não andar com Ele. Porque a comunhão, o andar com Deus vem antes da aliança. Então é importante você decidir andar com Deus. É importante você decidir conviver com Ele. Andar com Deus, gente, eu vou falar mais uma vez. Deus vinha todos os dias. Deus não vinha uma vez por semana, Deus não vinha uma vez por mês, Deus não vinha uma vez por ano, Deus vinha uma vez todos os dias. Na virada do dia, quando o dia ia mudar, Deus vinha naquele momento para poder conversar com Adão.
E o que eles conversavam? Não sei, talvez coisas do cotidiano. E aí, Adão, como foi seu dia? O que você fez hoje? Ah, Senhor, hoje eu dei nome para os animais selvagens. Aí no outro dia, Adão, o que você fez hoje? Ah, Senhor, hoje eu dei nome para os animais domésticos, mas eu achei uma dificuldade porque eu olhei para o gatinho e pensei assim, será que ele pode ser gato mesmo? Eu acho que ele deveria chamar outra coisa, mas eu não imagino outro nome. Aí eles conversavam. Talvez conversavam coisas ali mesmo do dia a dia, gente. Relacionamento, amizade, é muito importante. O ser humano, ele foi feito para se relacionar. Todos nós fomos feitos para termos um relacionamento. E é essa a vontade de Deus. Então hoje nós vamos iniciando essa série, Deus de alianças, e eu vou mostrar para vocês essa semana como é importante ter uma aliança com Deus. Mas antes de você conhecer as histórias, as alianças que Deus fez com o homem, as alianças que Deus fez com a humanidade, inclusive nós estamos debaixo de uma aliança, nós já estamos debaixo de uma aliança, só que todas essas alianças que Deus fez e as alianças que Deus deseja fazer com você, você precisa querer e você precisa desejar conhecer Ele. Deus não vai se relacionar, Deus não vai se fazer conhecido para quem não tem interesse de conhecê-lo. O salmista Davi, no salmo que nós acabamos de ler, 25, versículo 14, diz que a intimidade de Deus, a intimidade do Senhor, a comunhão com o Senhor, andar com o Senhor, é para aqueles que o temem. E temer a Deus é andar na sua palavra, é conhecê-lo, é buscar conhecer e saber a sua vontade. A essas pessoas, Deus faz conhecer a sua aliança. A essas pessoas, Deus faz pactos. Com essas pessoas, Deus faz compromissos. E a aliança é Deus fazendo promessas para o homem e Deus cumprindo essas promessas. Só que as promessas, muitas vezes nós só pensamos, eu quero, e Deus tem que me dar, porque Deus vai me dar isso e dar. Não, toda aliança existe uma responsabilidade dos dois lados. Deus faz uma aliança com você, Ele faz promessas com você, e toda aliança existe também, tem que existir uma reciprocidade. Precisa ser recíproco. Eu não posso só querer que Deus me ame, que Deus me perdoe, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, e eu também não me faço nada, eu não me entrego, eu não dou a minha vida, eu não me rendo. Que relacionamento é esse onde só uma parte faz e a outra não faz nada? Os relacionamentos hoje humanos das pessoas, muitos dos casamentos, das vidas, dos relacionamentos, eles vão por água abaixo porque uma pessoa só se esforça, um só faz a sua parte, só a esposa cumpre a parte dela e o marido não tá nem aí com a parte dele. Se falam muito, a mulher sabe edificar a casa, a mulher sabe edificar a casa, se o casamento dela tá acabando, a mulher sabe edificar a casa, mas não se prega para os homens que o marido tem que amar Cristo como Jesus amou a igreja e que ele tem que dar a vida pela esposa como Jesus deu a vida pela esposa. E nós vemos os maridos relaxados e muitas vezes abandonando, desprezando, traindo e ficando com conversinhas chulas nas redes sociais com outras mulheres e tantas outras coisas e não estão presentes, e as esposas estão em casa se matando, trabalhando, cuidando dos filhos e fazendo um monte de coisa, e ainda ela tem que ser a mulher sábia que edifica a casa. Então, isso aí fica desigual. Quando ambas as partes não cumprem o seu compromisso na aliança, no relacionamento, quando ambas as partes não cumprem a sua obrigação, vamos dizer assim, numa aliança, uma parte vai ficando cansada e com o tempo não aguenta mais. Por isso que hoje existem muitas mulheres com depressão, muitas mulheres com crise de ansiedade, muitas mulheres que não estão suportando mais a carga porque elas estão lutando sozinhas, só elas estão fazendo a parte, não tem equilíbrio ali. Precisa haver um equilíbrio, ambas as partes são juntos, e a aliança é isso, é eu andando junto com Deus e Deus andando junto comigo. Deus se move e eu também me movo junto com Ele. Todas as vezes que aquelas pessoas que estavam debaixo de uma aliança com Deus, elas fracassaram, elas falharam, elas deixaram também de assumir o seu compromisso na aliança, quando houve um desequilíbrio na aliança dela com Deus, as coisas não foram bem, aconteceu muitas coisas ruins, porque quando ambas as partes naquela aliança não se comprometem no mesmo propósito. Não é que a gente vai concordar 100% das vezes, não existe concordância 100%, gente, isso é impossível. Todas as pessoas são diferentes, cabeças diferentes, homem e mulher diferente, família diferente, pensamento diferente, ideologia diferente,
Mas o negócio de concordar significa que primeiro a gente discorda, depois nós vamos entrando num consenso. Cada parte vai se alinhando e vai concordando com o que é melhor para toda a família, para ambos, para as duas partes. Então nós precisamos entender. A aliança, ela vem depois da comunhão. Ela vem primeiro depois de conhecer. Conheça a Deus. Se relacione com Ele. Tenha comunhão com a palavra dele, tenha comunhão com ele, tenha comunhão com a igreja, tenha comunhão com o Espírito Santo. Busque a presença de Deus, converse com Deus todos os dias e Deus vai mostrar, Deus vai revelar para você a aliança que ele tem com você. E eu vou dizer para você uma coisa, Deus não falha, ele não é como o homem, ele nunca quebra suas promessas, ele nunca quebra os seus pactos. O amor de Deus é perfeito. Então vale a pena conhecê-lo e firmar uma aliança com ele e estar debaixo dessa aliança, porque ele é fiel. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Te louvo, Jesus, te agradeço. O Senhor é um Deus que cumpre suas promessas. O Senhor é um Deus que não falha. O homem pode falhar, mas o Senhor jamais falhará. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que o Senhor disse, o Senhor cumpriu. Todas as coisas que o Senhor falou, o Senhor fez. Pois o Senhor é um Deus fiel. Um Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus que não é como o homem para mentir e nem como o filho do homem para se arrepender. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha fortalecer os nossos corações, que possamos entender, ó Deus, o teu amor, entender, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas, que possamos andar no temor do Senhor, que possamos confiar, Deus, nas tuas promessas, pois o Senhor não muda, o Senhor jamais mudará. Que o teu poder e a tua graça venha sobre nossas vidas, que possamos viver, Senhor, debaixo da tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E no nome de Jesus, a tua glória venha sobre as nossas vidas. Fortalece a vida de cada irmão e cada irmã nessa semana. Nos dá uma semana, Senhor, de vitória, de conquista, uma semana de realização, para que possamos, Deus, em nome de Jesus, entender e usufruir do entendimento que vamos tendo da tua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém e amém.